Nos contos de fada, a mocinha encontra o príncipe encantado e ambos acabam felizes para sempre. Mas será que existe uma pessoa específica, feita sob medida para cada ser humano? E quando o conto de fadas acaba e o divórcio surge, Deus deixa de abençoar quem um dia ele uniu? O programa Minha Vez só está começando. Não saia daí. Já estamos no ar com mais um programa Minha Vez e hoje contando com uma participação toda especial, além dos nossos alunos aqui do IABC, nós temos um grupo convidado que veio de um pouco de longe, assim, não tão longe assim, mas para participar desse programa hoje são os alunos do CEAMA, o Colégio Adventista de Brasília. E eu quero agora dar oportunidade para eles, então, darem a sua saudação para o pessoal aí de casa, junto com os alunos do IABC. Vamos lá, galera, saudação para eles. Aê, muito bem, todos animados. Bom, e o convidado para falar do tema de hoje, você já o conhece, já esteve aqui diversas vezes, já é o nosso amigo aqui do programa, Marcos Bonfim, líder do Ministério da Família e da Saúde para a América do Sul na Igreja Adventista. Marcos, prazer tê-lo aqui mais uma vez, a sua saudação para os nossos amigos de casa. Prazer estar aqui de novo com você, com esse grupo legal que está aqui com a gente hoje. Muito bem, vamos falar de família, vamos falar de casamento, vamos falar de divórcio. Hoje o negócio vai esquentar aqui um tanto quanto um programa assim um pouco tenso. Marcos, vamos começar jogando a peteca para você aqui, querendo saber o seguinte: o que é que a Bíblia fala sobre o casamento? Bom, casamento já aparece no comecinho da Bíblia. A Bíblia começa com casamento e termina com casamento. Lá no final do livro do Apocalipse fala da ceia das bodas do Cordeiro. O Cordeiro é Jesus, que ele vai casar com a igreja e tal. E no começo da Bíblia, Deus institui o casamento. Logo depois da criação, criou o homem, aí criou a mulher, fez o casamento. Então a história da humanidade, na verdade, começa com algo sagrado que é o casamento. Que é o casamento. Já junto com o sábado, né? São as duas coisas que nós trazemos desde antes do pecado. Então Deus... Na criação. Na criação, já do homem. E aí por toda a Bíblia, Deus vem desenvolvendo o tema de casamento. Jesus fala sobre casamento no Novo Testamento. O Velho Testamento normatiza, dá normas para o casamento, separação, divórcio, tal. O Novo Testamento fala isso também. Paulo, o apóstolo Paulo fala. Enfim, a Bíblia toda está recheada de assuntos de família, de casamento. Relacionamentos. De relacionamentos. Deus é um Deus de relacionamentos. Relacionamentos são as coisas mais importantes na Bíblia. Relacionamento com Deus e com o próximo. Então, não dá para você viver uma vida com Deus sem se relacionar com o próximo. E eu queria jogar agora uma pergunta para a nossa moçada aqui, você que está nos acompanhando em casa aí, pensa na resposta dessa pergunta como se você estivesse participando aqui com a gente. Como que vocês veem hoje a questão da família na sociedade? As famílias hoje elas estão cada vez mais se fortalecendo, elas estão enfraquecendo. Como que vocês jovens, eu sei que você não é casado ainda, acho que aqui só o Marcos e eu somos casados, vocês adolescentes, como que vocês veem atirar pela família de vocês, o que vocês estão acompanhando aí, amigos e tios e parentes, como que vocês veem a família na sociedade? Ela é uma entidade fortalecida, forte mesmo ou não? Quem vai falar? Primeiro corajoso, corajosa aqui do grupo. Aqui, muito bem. É Liana? Lilian, muito bem, desculpa, Lilian, fale. Paulo, eu acho assim que nos dias de hoje os casais estão cada vez mais se divorciando, se separando e não estão mais se fortalecendo como antigamente, estão cada dia mais se separando, se divorciando. Essa é uma percepção da Lilian
Ou essa é uma percepção, como nós podemos dizer assim, estatística, é algo real? Não, é estatístico, é realidade. Hoje a tendência é aumentar o número de separações, né? Essa estabilidade que você tinha dos casamentos, das famílias lá de antigamente, era muito raro haver separações. Hoje a coisa está muito comum, está bem comum. Não quer dizer que, como você falou uma outra vez, né? Não quer dizer que é normal, é comum. Né? E aí, galera, o que vocês acham aí? Quem aqui, vou fazer uma pergunta um tanto quanto pessoal, você fica à vontade para responder ou não. Mas vocês acreditam que o casamento, essa estrutura, essa instituição está fragilizada assim? Os divórcios estão aumentando cada vez mais? Como a Lilian e o pastor Marcos colocaram aqui, é isso mesmo? Essa é a percepção de vocês? Seu nome? Débora. Débora, fala, Eu Débora. acho que sim, porque, assim, hoje em dia os casais pensam que a gente vai casar, se não der certo a gente se divorcia. Aí que tá a questão. Antes de entrar nessa questão do divórcio, eu queria só jogar mais uma pimentinha aí. Por que vocês acham? Tá vendo? Eu joguei a isca, vocês caem. Vocês concordam? Ah, não, nós concordamos. Tá, agora me diz por quê. Aqui, desse lado aqui, seu nome, por favor, Isabela, né? Isabela, microfone para ela. Isabela, por que você acha que os divórcios estão aumentando? Bom, eu acho que hoje em dia as pessoas estão muito individualistas e muito egoístas. Então, muito mergulhadas na tecnologia. Então, sempre ficando consigo mesmas, não querendo ficar com as outras pessoas. Acho que isso tem atrapalhado os casamentos, o relacionamento entre as duas pessoas. Aí. Bacana. Alguém concorda com o que a Isabela falou e quer acrescentar mais alguma coisa? Ok, Marcos, fala. Eu acho interessante a comparação que ela estabeleceu entre o egoísmo como sendo a razão de muitas separações. Tem uma escritora que eu gosto muito, chamada Ellen White, que ela diz o seguinte, que o oposto do amor não é indiferença, como muita gente pensa. O oposto do amor seria o egoísmo. E ela diz o seguinte, que se você pudesse resumir todo o pecado do universo em uma palavra, textualmente ela diz assim, o egoísmo é a essência da depravação. Ou seja, a essência do pecado, se pudesse concentrar o pecado em uma palavra, essa palavra seria egoísmo. Eu pensar em mim, nas minhas necessidades, no meu gosto, no meu prazer, nos meus direitos, e aí eu vou procurar os meus direitos, o meu prazer, as minhas necessidades. E uma outra coisa que a Isabela colocou que eu achei interessante foi a questão da tecnologia. Marcos, a tecnologia ela está ajudando a criar problemas nos relacionamentos, porque quando a tecnologia foi desenvolvida, nós achamos que a tecnologia iria nos ajudar, ser um auxílio, uma ferramenta a nosso favor, e não para atrapalhar os casamentos. Eu acho que vários de vocês devem ter visto, não sei, eu vi no Facebook semana passada uma foto assim, encontro romântico, aí tinha uma foto de um casal num restaurante e os dois... Cada um com o seu telefone, com o seu tablet. Seu celular ali. Então, se você não coloca limites para dentro da sua família, dentro da sua casa, para o uso da tecnologia, o uso da mídia, a mídia se torna alienante. Você não pode chegar ao como dizer, não pode ter mídia. Algumas famílias chegam até essa decisão, mas, e não digo que estão erradas, mas você tem que ter limites. Se você não coloca limites, a mídia ou a tecnologia pode ser um fator alienante. Ou seja, separar, claro, vamos olhar um filme juntos. Você está junto, mas você não está trocando, não está tendo troca emocional. Você não está crescendo no relacionamento, olhar filme juntos. Quando é que você cresce? Quando você troca ideias. Isso é muito importante, você trocar ideias com a outra pessoa, né? Então, olhar um filme junto é uma diversão, mas não coopera para unir um casal. E agora, voltando àquela questão que eu falei que era um pouco pessoal, assim, para você ficar mais à vontade, quantos aqui dos nossos adolescentes, os pais são separados, divorciados? Levanta a mão. Eu saber aqui, ó, temos uma pessoa, temos alguma outra? O seu nome mesmo? Bárbara, dá o microfone aqui para ela. Bárbara, eu vou fazer uma pergunta muito pessoal para você. Se você não quiser responder, não é o menor problema. Em algum momento que os seus pais se separaram, você se sentiu culpada? Eu me senti culpada quando eles se separaram, porque eu acho que, na verdade, eu fui o problema. É muito comum, às vezes, o adolescente se sentir assim, como a Bárbara está falando. Obrigado pela sua sinceridade, pela sua coragem de falar isso aqui no ar. Marcos, é comum o adolescente se sentir assim, como se fosse culpado? É extremamente comum. É muito comum. E é muito doído, porque
às vezes o casal, as separações são quase todas conflitivas. E no meio do conflito, meu pai tinha uma frase que dizia assim, em briga de elefante quem apanha é a grama. Né? Então, geralmente quando o casal tá ali num conflito, os dois estão sofrendo, mas quem mais sofre é o filho que não está entendendo bem. E às vezes o casal, inadvertidamente, sem maldade, ele faz com que a criança tenha que escolher que lado que vai ficar. Quem que tem razão? Eu acho que até talvez como um mecanismo de defesa para não ter que assumir a culpa, a bronca dos seus erros, das suas limitações. No relacionamento ele acaba despejando em cima do filho. E é por isso que talvez o adolescente... Um tenta dizer assim, tô separando porque sua mãe, da outra assim, eu tô separando porque seu pai... E aí o filho fica ali no meio, tendo que para quem que eu dou razão? Para quem que eu fico? E ele não tem maturidade, geralmente, para entender que é um problema deles. Dos dois. Então não existe essa coisa de que você é o culpado, você é o responsável pela separação dos seus pais. A dificuldade é deles. Agora, logicamente, como o Marcos falou, sempre sobra essa sensação é real que ela não inventa, essa sensação é real. E não é só dela. Como é que é teu nome mesmo? Bárbara. É muito comum esse sentimento. Bárbara, não se sinta assim. Não se sinta culpada pelas dificuldades que os seus pais enfrentaram. E assim como você, existem centenas, talvez milhares de adolescentes e jovens que estão passando por uma situação semelhante à da Bárbara. Os pais não tiveram condições, por alguma razão ou por N razões, o casamento não aconteceu mais. E você que está em casa acompanhando, às vezes está se sentindo culpado. Eu sou o responsável pelo divórcio, pela separação dos meus pais. Não se sinta assim. Lembre-se dessa frase que o pastor Marcos colocou aqui. Em briga de elefante, quem sofre é a grama, né? Ok, o papo tá bom, mas nós vamos dar uma paradinha, vamos para o intervalo e voltamos já. Não saia daí. Obrigado, maestro Gedaías e o nosso pianista Márcio Santos pela introdução do segundo bloco. Já estamos de volta aqui para continuar falando sobre casamento, falamos sobre divórcio. A moçada que está aqui hoje são os alunos do IABC e também os alunos do CEAMA. E olha, se você não conhece o CEAMA, quero dar uma dica para você. O Colégio Adventista de Brasília, o site está aparecendo aí na sua tela, ó, aqui embaixo. Ó. Acessa lá para conhecer um pouco mais a escola onde essa moçada bonita estuda. E vamos voltar conversando. João fez uma pergunta aqui no intervalo. Vamos jogar essa pergunta para o ar agora, João. E aí? É que eu acho que hoje em dia os divórcios estão aumentando por causa que ter filhos não planejados. A falta de planejamento para os filhos afeta o relacionamento dos pais e por isso se divorciam? Tem muita coisa não planejada. Não é só filho. Claro que a chegada de mais um elemento no sistema, ele tende a desestruturar um sistema. E quando esse sistema já não tem estrutura para se manter, uma base forte, a chegada de um filho que não tem culpa de nada, a chegada de um filho desestrutura qualquer casamento, mas ele rapidamente busca o equilíbrio novamente dentro do sistema. Agora, quando esse sistema já está muito frágil, a chegada de um filho desestrutura, mas já iria desestruturar por outras razões também, não é só por causa do filho. Quer dizer, mais uma vez a gente volta naquilo que a gente estava conversando no primeiro bloco. Isso. O filho não é a razão, pelo divórcio. Não. Na verdade, o que o filho está ajudando é evidenciar uma falha, uma incapacidade no relacionamento dos dois e que leva o divórcio, à ruptura desse sistema, né? Totalmente. Tem outras razões aí. Marcos, agora eu tenho a impressão, a percepção de que cada vez mais os relacionamentos estão se tornando descartáveis, superficiais. Moçada, evidência disso é o famoso ficar. Quem aqui já ficou com alguém? Tem coragem de falar?
Eles estão hesitando. Tá bom, eu vou jogar pro Marcos essa pergunta, eu vou livrar a barra de vocês dessa vez, viu? Livra a barra. Vou livrar. Livra a barra. Marcos, e aí, essa coisa do ficar, que não é um compromisso, não é um relacionamento, Sabe, o ficar parece ser um negócio muito atraente, porque todos nós fomos criados com capacidade de ter sensações. E o ficar nunca é para conversar. Você fica para se tocar. E às vezes o toque é mais íntimo, às vezes é mais íntimo. E em alguns casos o ficar envolve até relacionamento sexual. Parece ser muito legal. Mas quando a pessoa começa a ficar, ela vai educando o cérebro em relacionamentos descartáveis. Então você vai educando o cérebro a ter prazeres rápidos, prazeres intensos, melhor dizendo, mais curtos. Prazeres intensos e curtos. Prazeres intensos e curtos. Só que casamento é um prazer não intenso e longo. Porque você, quando encontra com uma pessoa, você tem aquela emoção doida de ter aquela atração pela pessoa. Mas depois as emoções elas tendem a arrefecer e elas entram num platô. E aí você vive com a pessoa não naquelas emoções. Então tem gente matura que passa a vida procurando aquela emoção do primeiro dia. Então ela está sempre tendo que procurar outra pessoa. Então o ficar, ele é tremendamente danoso para o casamento. Porque você acostumou a ficar sempre emoções, aquele arrobo de emoções, intenso, mas curto, você já pega outra pessoa. Aí você acha que a igreja vai mudar o seu caráter. Entrou na igreja, não muda o caráter. A sua cabeça está feita para romper e para ter outra, para romper e para ter outra pessoa e outra pessoa e outra pessoa. Então, a não ser que Deus faça um milagre e uma mudança de natureza, essa pessoa será incapaz de se manter casada. Então, eu vou até usar uma palavra forte. Eu acho que o ficar é uma praga que está acabando com as famílias. Porque você pensa que o que você faz hoje não vai afetar o seu casamento? Tudo que você faz hoje está plantando para o futuro do seu casamento. Tudo que você semeia hoje, você vai colher lá na frente. Vai colher lá na frente. E aquela coisa assim que você escuta às vezes, os meninos falarem, eu acho que esse daí é a tampa para minha panela. Esse daí é a pessoa certa. Existe essa coisa mesmo de assim, costumo dizer alma gêmea, assim, olha, essa pessoa me completa. Não, existe. Você vai numa loja de panela, tem várias tampas para várias panelas, né? Agora, lá nessa loja também vão ter várias tampas que não cabem nessa panela. Então, o que eu quero dizer com isso é que tem um tipo de pessoas que encaixa com você. Geralmente é o tipo de pessoas que, por exemplo, você conviveu com seu pai, você é uma menina, você viu seu pai toda a vida se relacionando com a sua mãe. A sua tendência vai ser ou escolher o pai, se você teve um bom relacionamento com o pai, alguém parecido com o pai, ou se o seu relacionamento não foi bom com o pai, você escolher alguém que seja o oposto do pai. Totalmente diferente. E às vezes acontece o seguinte, se você cresceu num lar onde havia muito abuso físico, por exemplo, sem você querer, inconscientemente, você tem a tendência de escolher alguém que é abusador. E aí você casa e você repete a história da sua família de origem. O ciclo se mantém, O ciclo se mantém, mas não quer dizer que é uma pessoa só. Você vai escolher um tipo de pessoas. Tem várias pessoas que são meio parecidas. E você inconscientemente acaba selecionando isso. Ok. Moçada, alguém tem alguma pergunta, comentário? Alcance o microfone para Isabela. Ok, por favor. Se meus pais se separam, como eu devo fazer a escolha com quem ficar? Como é que Boa fica essa pergunta. questão aí? E aí, Marcos? Esse momento já é difícil pela separação? É muito difícil porque geralmente a gente ama os dois. A gente ama o pai, ama a mãe. E quando você escolhe um, você parece estar rejeitando o outro, mas não é, porque você vai ter que escolher alguém. Você não vai poder morar na rua. Você vai ter que morar com alguém. Se for para escolher, talvez seria melhor você escolher aquele dos dois que vai dar para você mais limite. Às vezes, a tendência do filho é escolher o mais legal. Quem que é o mais legal? Que vai deixar eu sair à noite, que vai me dar grana, que vai me comprar com presentes. Cuidado. Talvez para o seu futuro, pro futuro da sua vida, é melhor sua formação, você escolher aquele que vai segurar você, que vai proteger você, que vai pôr limites, vai ajudar você. Okay. E também eu acho que tem aquela coisa de quem eu tenho mais identificação, né? Mais intimidade. Eu acho que isso também ajudaria.
é que às vezes nessa guerra de lealdade, numa hora da separação, a gente acaba um dos dois pode ter mais assim facilidade para se expressar e pode ganhar a lealdade da gente e às vezes o outro protegeria melhor a gente, não sei. Você tem que orar e pedir a Deus, Deus vai ajudar. É uma escolha muito difícil de fazer. Existem momentos, principalmente na questão do divórcio, assim, Isabela, e às vezes as regras não são respeitadas, não. Numa guerra, às vezes, não há leis, então a pessoa ela faz e acontece para ela ganhar aquilo que ela acredita que é o melhor. Então, realmente, muito pessoal, você deveria orar e deixar Deus dirigir mesmo. Mas eu gostei da dica dele, escolha aquele que tem limites, que vai te ajudar. Quem mais aqui? Levantou a mão aqui? Ok. Guilherme? Qual a melhor coisa que a gente deve fazer quando a gente sofre pressão psicológica? Quando o nosso pai chega e fala, lembra aquele dia que sua mãe fez isso e tal, e fica colocando a gente contra ela. Ou ao invés. Isso aí acontece. Marcos? Isso se chama triangulação, né? Na verdade, o casamento é uma relação entre duas pessoas. Você teria que ser com três, a Bíblia fala que são três. Marido e mulher e Deus. Deus é testemunha do casamento deles. Mas o filho ou a filha não está preparado emocionalmente para participar dos problemas, para ajudar a resolver. E às vezes os pais e mães que não sabem disso tentam puxar o filho para o seu lado para ficar contra o outro. O melhor que um filho pode fazer é dizer para o pai e para a mãe, esse é um problema de vocês. Resolvam vocês. Você saia fora, nunca tente resolver um problema, uma crise conjugal do pai e da mãe, que quem vai se machucar é você. Em algum momento você vai ser obrigado, você vai se sentir obrigado a escolher um lado. E a gente não deve escolher lado. A mãe é mãe, o pai é pai, não vão deixar de ser pai e nem mãe nunca. E a gente tem que amar os dois. Então, sai fora. Resolvam vocês e eu não quero participar da solução desse problema de vocês. E para isso é preciso mostrar maturidade, né, Guilherme? Porque você chegar para o pai e para a mãe e falar isso, olha, isso é problema de vocês é que vão ter que resolver, não é fácil, não. Porque às vezes o filho tenta ajudar, porque ele está desesperado, não quer que o pai e a mãe se separem, está vendo ali a crise, vai querer ajudar. Mas a gente não, como filho, não tem condição emocional de ajudar, não importa a idade. A gente não tem condição emocional de ajudar uma crise de um pai e de uma mãe. É muito forte. Então o melhor que a gente pode fazer é sair disso, deixar eles resolverem, orar por eles. A gente não tem condição. Vai adoecer emocionalmente se você tentar. Marcos, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no nosso programa. Eu sei que você queria perguntar, mas nosso tempo já estourou. Moçada do Ceama, obrigado por vocês terem vindo de Brasília para cá. Eu queria convidar você que está em casa aí agora a orar conosco. Marcos vai nos despedir em oração. Feche seus olhos, curve a sua fronte. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, sabemos que a vida não é perfeita como o Senhor planejou. Se estamos vivendo um momento difícil da vida, queremos a Tua ajuda, a Tua boa mão. Abençoa as famílias que estão nos assistindo agora. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado pela sua audiência, pela sua participação acompanhando esse programa. Semana que vem a gente tem um encontro marcado aqui na TV Novo Tempo. Beijo no coração e até lá.